Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tua casa, que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha um dia abençoado debaixo da graça dele. Mais um dia se iniciando, vamos entregar o nosso coração, as nossas premissas ao Senhor. Que você abra seu coração para receber de Deus aquilo que você precisa. E você que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que você receba de Deus também o que você está precisando, que você abra seu coração para receber a palavra dele, porque o Senhor fala conosco através da palavra. Fica até o final dessa oração, dessa palavra. Depois eu quero estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. A palavra que eu trouxe hoje está em Gênesis 16, do 1 ao 5, que nos fala assim. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor nem me tem impedido de dar um filho. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abraão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ela possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então, o que o Senhor está nos falando através dessa palavra? Havia uma promessa na vida de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de multidões. Sarai, vendo que estava demorando, que não estava conseguindo ter esse filho, que não ia conseguir dar esse filho para Abraão, ela falou, não, eu te dou a minha serva egípcia, Agar, ali, você concebe com ela, e ele fica como um filho para nós, Esse era o pensamento de Sarai. Só que Agar, vendo que concebeu, que teve esse filho com Abraão, ela começou a desprezar Sarai. E isso trouxe uma revolta para Sarai, e Sarai pediu para que Abraão tomasse alguma atitude ali. O que Deus está falando para nós através dessa palavra? A promessa, Ali era uma promessa que Deus tinha para eles. Eles não esperaram o tempo de Deus para essa promessa. Eles resolveram fazer do jeito deles, E é assim na nossa vida. Deus, ele tem uma promessa na nossa vida. E quantas vezes a gente toma a frente de Deus, a gente quer caminhar por nós mesmos, a gente não ouve os direcionamentos de Deus, a gente não espera o tempo do Senhor. Porque toda espera é um tempo de preparo. Deus jamais vai dar uma promessa para nós que nós não sejamos preparados para receber. É nesse momento de espera que o Senhor forja nosso coração, é nesse momento de espera que Deus forja para ver se a gente é fiel a Ele, para ver se a gente vai continuar crendo naquilo que Deus tem para nós, sabe? Então é um processo de transformação esse tempo de espera. E Sarai, ela não soube esperar esse tempo. Sarai quis agir por ela mesma e Abraão foi o conselho de Sarai, Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus muitas vezes fala para nós, tem uma promessa na nossa vida, que Deus dá a direção, sabe, pra gente, e vem alguém e diz, não, vai e faz isso aqui. Não, a gente tem que caminhar pela direção de Deus, pela promessa que Deus tem para nós, sabe? Deus coloca no nosso coração, muitas vezes a gente sabe que a gente tem que esperar o tempo de Deus, a gente sabe que não é o caminho, e mesmo assim vem vozes e nos diz, não, mas faz assim, mas vai por ali, sabe? Pegar atalhos para a promessa, e não é isso que Deus tem para nós. A gente não pode pegar atalhos para a promessa, porque a gente vai ter consequência, a gente vai colher consequência. Foi que nem Sarai colheu consequência disso, Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na nossa caminhada com Deus. A gente tem que caminhar pela promessa de Deus. A gente não pode caminhar pelo aquilo que os outros falam, pelo aquilo que a gente acha que, eu vou dar um jeitinho, eu vou por ali, sabe? Não, a gente tem que caminhar pela direção de Deus, pela promessa que Deus tem. Muito tempo, eu caminhei fora da promessa do Senhor. E teve uma vez que eu disse assim para Deus, Senhor, eu quero caminhar pela promessa. Qual que é a promessa que o Senhor tem para minha vida? E eu andava assim, sabe, perdida. Tipo, tudo que eu tentava fazer, nada dava certo, as coisas não andavam. Sabe, quando tu anda e tu só anda em círculo assim? Era bem assim. E entrava ano, saía ano, sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas lutas, as coisas não saíam do lugar.
E eu disse para Deus um dia, Senhor, quando entrou o ano desse ano de 2026, eu disse, Senhor, eu não quero mais viver da mesma forma, eu não quero entrar ano, sair ano do mesmo jeito, aonde que eu não vejo as coisas acontecer. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver a promessa que o Senhor tem para mim. Até então eu não sabia qual que era a promessa. Na verdade eu sabia, mas eu não tinha muito discernimento de espírito, sabe? Quando tu sabe, mas tu não sabe como agir, tu não sabe como caminhar, tu não tem muita direção. Porque eu não buscava em Deus isso, né? E eu comecei a orar nesse sentido, sabe? Senhor, eu quero a promessa, eu quero viver a tua promessa, eu quero ver. E toda vez, assim, aquilo acendia no meu coração uma chama que eu tinha que orar mais e mais e pedir para Deus sobre a promessa. E teve um dia que eu me lembro que eu orei tanto, pedi tanto para Deus me dar essa direção da promessa, o que Deus queria que eu fizesse, aonde que eu tinha que caminhar, sabe? E era um domingo de manhã, nós ia no culto, e quando eu levantei da cama, assim, que eu botei o meu pé no chão, assim, Deus falou comigo. Deus me mostrou a promessa, meu Deus, assim, eu fui tomada pela presença do Senhor, assim, sabe? Aquilo queimou meu coração, assim, encheu meu coração da presença de Deus, assim, e eu fui pra oração e eu disse, Senhor, me confirma se é de ti mesmo, mas ali, sabe, assim, quando tu tem certeza que é de Deus, mas mesmo assim a gente fica com aquele temor, assim, né? E eu fui orando e pedindo, Senhor, fala conosco nesse culto, nos mostra, me confirma essa promessa. E quando a gente chegou no culto, assim, foi incrível, assim, sabe? Parecia que o culto era só pra mim, sabe? A resposta que Deus me deu naquele momento, assim, que era aquilo mesmo que o Senhor estava me dizendo naquela manhã, que era aquela direção que eu tinha que caminhar pela promessa. E eu comecei a caminhar pela promessa. E eu comecei a andar pela promessa, eu comecei a buscar mais e mais pela promessa. E Deus foi me moldando, Deus foi me mostrando cada dia mais e mais e mais. De vez em quando, sabe, batia alguma coisinha assim pra me sair fora da promessa, eu ia lá e dizia, não, eu tenho que voltar pra promessa, eu tenho que caminhar pela promessa de Deus. As tentações vinham, sabe, porque geralmente o diabo ele vai tentar lançar coisinha ali pra ter tirado o foco, pra ter tirado a promessa. A gente tem que se manter firme. Foi que nem Sarai, né? Ali Sarai, ela olhou pela circunstância dela, olhou pela idade avançada, ela não conseguia conceber, ela não conseguia ter esse filho. Então ela achou, não, vamos fazer do meu jeito, vou ali, né, e vou fazer do meu jeito. E não é assim. Com Deus não é assim que funciona, sabe? Então a gente tem que ter confiança em Deus. Mesmo que parece que a promessa não vai chegar, mesmo que parece que tá tudo distante, mesmo que parece que tu não vai chegar aquela promessa que Deus tem para ti, sabe? Porque para os meus olhos também, se eu for olhar para a promessa que Deus tem, parece muito impossível, sabe? E Deus está encaminhando tudo para ela. Então, assim, é essa certeza que a gente tem que ter no nosso coração, sabe? É buscar em Deus, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a promessa que o Senhor tem para mim? Eu quero caminhar pela tua promessa, eu quero caminhar pela tua direção. Sabe? Quando a gente caminha por direção de Deus, quando a gente caminha por promessa do Senhor, tudo muda, a nossa vida é transformada. Porque às vezes a gente tem um pensamento, sabe? E a gente pensa, nosso pensamento é tão pequenininho perto do que Deus tem para nós, sabe? É tão grande o que Deus tem para nós, que a gente pensa assim, poxa Deus, é tudo isso que o Senhor tem para mim? Será que eu sou merecedora de tanto? Né? Olha Abraão tinha uma fé imensa ao Senhor, mas se deixou levar pelo que Sarai estava sentindo, pela emoção dela, pelo aquele desejo dela ser mãe, dela dar esse filho para Abraão, sabe? Então, assim, não se deixa levar pelas tuas emoções, não se deixa se levar pelos medos, pela ansiedade, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela ansiedade, pelo medo, por querer tanto alguma coisa e não deixa Deus fazer da forma dele, não deixa ser caminhado, direcionado pela promessa do Senhor. Então, assim, que você tome cuidado, sabe? Para você não sair fora da rota, para que você não saia fora da promessa que Deus tem para ti. Ora, sabe? Pede, Senhor, qual que é a promessa? Senhor, eu tô cansado de viver as mesmas coisas.
Qual que é o sentido de eu estar nesse mundo? O que que o Senhor tem para mim? Porque todos nós temos uma promessa. Não é em vão que nós temos aqui nesse mundo. Não é em vão que Deus tem te guardado a tua vida. Não é em vão, sabe, meu irmão? Então, assim, deixa Deus conduzir para a promessa dele. Ouça a promessa do Senhor e espera no Senhor. Espera o tempo certo dele te dar essa promessa. Né? Se nós formos olhar na Bíblia, olha José recebeu um sonho. José recebeu um sonho de Deus, uma promessa na vida dele, e tudo que aconteceu com José, né, ele foi escravo, ele foi preso, ele foi, né, injustamente por coisas que ele nem fez, mas Deus honrou ele permaneceu com o coração firme no Senhor, e a certeza que Deus tinha algo para a vida dele, e Deus levantou ele como um governador. Então, assim, é isso que a gente tem que ter, essa convicção, sabe, que tudo tem o tempo certo, e esse tempo de espera é um tempo de Deus forjar o nosso coração. Esse tempo de espera, Deus nos transformar, nos amadurecer na fé, né? Então, assim, a gente tem que ter a convicção de que Deus é o dono da promessa e que Deus jamais vai prometer algo na nossa vida que Ele não vai cumprir, mesmo que nossos olhos pareçam tão impossível. Eu nunca me imaginei na minha vida eu estar aqui, ó, levando a palavra do Senhor. Sabe qual que era o meu pedido para Deus? Eu só disse assim para Deus antes de me converter, que eu queria pegar minha família todo domingo e ir para a igreja. Esse era o meu desejo do coração. E olha o que Deus está fazendo com a minha vida, sabe? Deus, além de me dar essa bênção de eu estar com a minha família toda dentro da igreja, sabe? Com a minha família toda na presença do Senhor, né? Porque não adianta a gente só dizer, eu vou na igreja, mas a gente tem que estar na presença de Deus todo o tempo. E com a graça do Senhor nós temos, sabe? E Deus me usando para levar o evangelho, para pregar a palavra, para estar orando, intercedendo pelas pessoas, né? Então é esse o propósito que Deus tem na nossa vida, sabe? Quando a gente busca no Senhor algo diferente, que a gente quer a mudança na nossa vida, a gente tem que querer, sabe? A gente tem que querer que Deus nos transforme, a gente tem que querer, a gente tem que limpar o nosso coração, quebrar nossos orgulhos, sabe? Tirar os nossos medos e deixar o Senhor ser Senhor da nossa vida mesmo, sabe? Então, assim, quando você consegue ter esse coração ao Senhor, que você consegue permitir que Deus faça por ti, que você caminha pela promessa de Deus, que você busque cada vez mais a presença do Senhor, que você consagra a tua vida todo dia a Ele. Deus, Ele sempre vai te dar direção e Ele nos transforma aos pouquinhos, sabe? A gente vai tendo um crescimento espiritual, a gente vai sendo umas pessoas diferentes, a gente vai sendo pessoas melhores, sabe? A gente consegue ter uma outra visão da vida, a gente consegue ter uma outra visão das coisas que acontecem ao nosso redor, mas por quê? Pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, da onde que Deus nos tira, da onde que Deus nos coloca, sabe? Então, assim, foi que eu falei antes, eu nunca me imaginei na minha vida um dia, nem sequer me passou pela cabeça eu estar aqui falando de Deus para vocês, passando aquilo que o Senhor tem para nós, sabe? E é isso, sabe? Viver com Deus é viver o sobrenatural. Sabe? Viver com Deus é viver o sobrenatural. E Deus é isso, né? Deus é maravilhoso, Deus não tem nem o que falar sobre Ele, né? Eu tenho um amor tão grande por Deus, assim, que às vezes eu digo para Ele, Senhor, eu não sei nem como explicar, expressar o que eu sinto por Ti. Porque quando Deus, Ele vem, que Ele nos pega de verdade, sabe? Que tu consegue entregar teu coração de verdade ao Senhor, não tem explicação, é só quem vive para saber, só quem vive na presença de Deus, só quem vive na busca do Senhor, que quem tem comunhão com o Senhor sabe explicar. Na verdade, a gente não sabe explicar, né? Porque é um sentimento, assim, que não tem explicação. É um amor que a gente tem por Deus, assim, que é maior do que um amor por um filho, sabe? Então, assim, daí tu pensa, que imenso é esse amor por Deus, né? Porque a gente ama tanto um filho, né? Um filho é tão bom para a vida da gente, né? Então, assim, é esse Deus. É esse Deus que nós servimos, é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus que nos transforma, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos cuida, é um Deus que nos protege, mas nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos permitir que a gente viva a promessa do Senhor, que a gente caminhe por direção, a gente caminhe por promessa, para que a gente não colha frutos errados, né? Porque quando a gente quer fazer do nosso jeitinho, aquele jeitinho brasileiro lá, né? Não, eu vou fazer isso aqui que é mais rápido, pegar atalhos, tudo dá errado. Mas quando a gente caminha pela direção de Deus, pela promessa do Senhor, tudo dá certo.
né? Então, assim, foi que nem Sarai. Sarai, ela caminhou por ela mesma, pelo jeitinho dela, ela quis dar o jeito dela, e ela colheu consequências sobre isso, né? Então, tome cuidado para você não colher frutos errados, consequências erradas de uma promessa que não é para ti, de um caminho que não é para ti, não é o que Deus tem para ti. Amém? Glória a Deus. Que você possa receber de Deus isso que foi falado hoje, que você receba de Deus, né? Tudo que o Senhor tem passado para nós, que você consiga abrir seu coração para que você caminhe na promessa certa e que você tire a dureza, sabe? Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Amém? Já quero estar pedindo também para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, essa curtida, seu comentário, seu amém, seu pedido de oração, para que a gente possa estar orando, intercedendo pela tua vida. E porque a palavra do Senhor nos ensina, né, que a gente tem que orar um pelos outros. E é isso que eu tô aqui hoje, para estar orando, intercedendo pela tua vida, para que você possa receber mais de Deus, para que você possa receber a promessa do Senhor, para que, né, tudo aquilo que Deus me ensinou e tem me ensinado, eu possa estar ensinando para vocês, porque o evangelho é isso, né? A gente tem que levar a palavra de Deus, falar a verdade, falar aquilo que Deus, né, nos ensina. Assim como eu tive um processo na minha vida, né, de restauração, de transformação, eu creio que todos vocês também têm. E é através da palavra, através de uma oração, através de uma pregação que Deus fala conosco e Deus nos muda e nos transforma. E nós vamos chegar na promessa, em nome de Jesus. Também ativa o sininho lá, porque toda vez que daí eu colocar a oração aqui, o YouTube te notifica e você possa estar sempre conosco aqui orando em nome de Jesus, amém? Quero estar orando por ti agora, que você coloca para Deus tudo que você precisa nesse dia, né? Coloca seu coração diante dele, vamos orar, pedir para que Deus te mostre qual que é a promessa que o Senhor tem na sua vida, que você caminhe pela direção de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para Te agradecer, Pai, por mais um dia abençoado, por mais um amanhecer, pela noite de descanso. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu entrego essas vidas que estão comigo nesse momento desta oração a Ti, Pai. Que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre eles, que o Senhor enche eles da Tua unção e da Tua graça. Doce amado Espírito Santo, que o Senhor conduza em tudo que elas forem fazer nesse dia, que elas sejam guiadas por Ti, Pai, em nome de Jesus. Pai, aquelas que estão perdidas, sem direção, sem promessa, sem propósito, que o Senhor mostre para eles, Pai, qual que é o propósito, qual que é a promessa que o Senhor tem na vida deles e que eles silenciem todas as vozes e escute somente a Tua, Pai, que elas caminhem pela direção do Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor, que tem caminhado em círculos, que não chega em lugar nenhum, Pai, que o Senhor para agora, Senhor, que o Senhor tire a agitação do coração, que o Senhor tire a ansiedade e dê a direção certa, a rota certa daquilo que ela precisa fazer, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão poderosa do alto da cabeça às plantas dos pés, Senhor, trazendo paz, equilíbrio, sabedoria e discernimento do Espírito. Que a paz que excede entendimento toma o coração dessas vidas, Senhor, que o milagre que o Senhor tem para a vida delas venha se cumprir. Oh Deus amado, o Senhor é Deus de resposta, Pai. Aquela oração que foi feita, Senhor, com muita tristeza, muita angústia, muita dor, Senhor, ouve atentamente essa oração, ouve atentamente o pedido dessa mãe, Senhor, que tem passado noites em claras por causa do filho, o filho que está perdido, Jesus, que ele venha voltar para os Teus caminhos, Pai, que ele venha Te conhecer, Senhor Jesus. Ah, Deus amado, tira do caminho errado, afasta as amizades falsas, amizades, Senhor, que tem levado, Senhor, para o caminho errado, Senhor Jesus, liberta de vícios, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor coloque a Tua mão poderosa no coração dessa mulher, dessa mãe, Pai, e traz a paz que excede entendimento, e a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor que tem cuidado da vida dela, que o Senhor tem cuidado do filho dela, mesmo que parece que está tudo errado, mesmo que parece que essa luta não vai terminar, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, vai terminar sim. Eu profetizo sobre essa vida, eu profetizo sobre essa
mãe, em nome de Jesus, a vitória, filho restaurado, casamento restaurado, família restaurada, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, essa mulher, Senhor Jesus, que teve com o casamento, Senhor, destruído, coloca a tua mão poderosa ali, Senhor, que é uma promessa, Senhor, na vida dessa mulher, Pai. Oh, Jesus amado, toma o coração dela agora, Senhor, tira toda a tristeza, toda a amargura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse homem, Senhor, que saiu da vida dela, Pai, que não é para permanecer, que o Senhor coloca uma pessoa no caminho dela, mas que essa pessoa, Senhor, seja conforme teu coração, Pai, que não seja qualquer um, Senhor, em nome de Jesus, que não seja uma pessoa para trazer luta, mas para trazer paz para dentro dessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor tem poder para transformar, Pai, só o Senhor tem poder para mudar, Senhor, transforma aqueles que precisam ser transformados, Senhor, traz o milagre, Senhor, cura, sara, cura, Senhor Jesus, de câncer, cura, Senhor Jesus, de miomas. Oh, Jesus amado, toca, Jesus, do alto da cabeça às plantas dos pés, toca nos nervos, Pai, toca, Senhor, na corrente sanguínea, Senhor, liberta, cura de toda enxaqueca, dor nas costas, tudo que aprisiona, opressão, espíritos darcos inflamados de Satanás, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Diabo imundo sujo, tu pega tuas mentiras, tu pega teus enganos, tu sai da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus, sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, sangue de Jesus tem poder, tudo que tu tem afundado eles, em nome de Jesus, com depressão, eu repreendo agora, que caia por terra agora, depressão não vem de Deus, mentira não vem de Deus, engano, dor, eu repreendo agora, nada disso vem do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor tem poder para nos curar, o Senhor tem poder para nos sarar, sara as feridas, Pai, nos cura, Senhor, o nosso emocional, nos cura o nosso físico, nos dá força, coragem, Senhor, para vencermos mais um dia, que a tua presença esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus, aonde nós botar nossas plantas dos pés, Senhor, que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor nos direcione, que o Senhor vá à frente, dissipando as trevas, todos os principados e potestades que se levanta contra nós, que cai por terra agora, em nome de Jesus, toda perseguição, todo o laço preparado, em nome de Jesus, que cai por terra agora, Satanás, tu sai dessas vidas. Eu te amarro, te repreendo agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor Jesus, que essa pessoa receba agora a tua presença, que esse homem, essa mulher, Senhor, que está comigo nessa oração agora, Senhor, que o Senhor ouva, Senhor, atentamente cada oração, que o Senhor abra o céu sobre a vida deles e que eles recebam do Senhor aquilo que eles precisam, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor, para a honra e a glória do Senhor, e que eles venham testemunhar e dizer quão grande e maravilhoso o Senhor é, e que o milagre venha acontecer, Pai, que o milagre venha acontecer. Senhor Jesus, coloca a tua mão poderosa agora sobre esse coração aflito, sobre esse coração que está derramando lágrimas agora, Senhor. Coloca a tua mão poderosa, Jesus, porque só o Senhor tem poder para estar em lugares que não podemos, só o Senhor tem poder, Senhor, para mudar a nossa história. Por isso eu peço, Senhor Jesus, coloca um anjo à direita, outro à esquerda, com as espadas embainhadas, pelejando pela vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, e trazendo a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor Jesus te traga a paz que tu precisa no teu coração, toda essa luta, essa dor que você tem passado, em nome de Jesus eu profetizo que hoje caia por terra, que hoje seja encerrado isso na tua vida, que o Senhor Jesus derrame um novo ciclo na tua vida, que você caminhe pela promessa do Senhor, que você olhe para o seu filho e diga, o meu filho é do Senhor Jesus Cristo, eu não aceito ele nesse caminho errado, eu não aceito meu filho sendo destruído por Satanás. Senhor Jesus, declara isso na vida do teu filho. Senhor Jesus, os meus filhos são herança do Senhor e eu não aceito eles cativos de Satanás. Em nome de Jesus, vai declarando todo dia isso na vida do teu filho e você vai receber o milagre. Deus tem cuidado dele, Deus tem dado livramento, porque Deus tem ouvido cada oração que você tem feita para ele. Em nome de Jesus, que a graça do Espírito Santo esteja com vocês nesse dia, que o Senhor derrame o poder sobre ele,
da vida de vocês com paz e equilíbrio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.